A paz de Cristo Jesus, pregadora do Evangelho. Nós vamos hoje repassar mais uma aula, o nosso treinamento para pregadores 2. Já realizamos o treinamento, tem os vídeos no canal e foram 4 aulas. E neste nós continuaremos o nosso treinamento. Quero ajudar você a melhorar o seu ministério como pregador, pregando mensagens contundentes, firmadas, unicamente nas Sagradas Escrituras. E agora, nesta aula, eu gostaria de tratar com você sobre os passos para a estruturação do sermão. Nós vamos falar sobre a estruturação do sermão. Você precisa ter um sermão estruturado. A gente vê exemplos na Bíblia de estruturação do sermão. Quando a gente ler Atos 2, a pregação de Pedro, nós vamos encontrar lá Pedro pregando um sermão, e um sermão que os resultados foram tremendos. E nós vamos ver que neste sermão havia uma estruturação. A gente vê ali indícios fortes de uma estruturação do sermão de Pedro. Vamos ver lá que o sermão dele é carregado de citações bíblicas, citações estas que serviam para fundamentar o assunto que ele estava ministrando. Nós vamos encontrar ali uma introdução, Pedro trabalhando ali uma introdução do seu sermão. Vamos ver que o sermão ele tem um conteúdo generoso e uma chamada para a ação. Ele faz o apelo, uma chamada para a ação, assim concluindo o seu sermão. Então veja que já há sim ali um sermão estruturado, há uma estruturação em sua fala, em seu sermão. Em Atos 17, a pregação de Paulo ali, a gente vai ver que há também ali indícios de uma estruturação de sermão, indícios bastante fortes. Quando a gente lê o texto, a gente vai ver que Paulo ele respeitou o contexto de seus ouvintes. Ele respeitou, ele chegou em um local pagão, ali onde o politeísmo imperava. Ele respeitou o contexto de seus ouvintes para poder fazer eles entenderem a mensagem do Evangelho a partir de seu contexto. Ele, no seu sermão, ele dirige as pessoas a Jesus, às Escrituras Sagradas, ele cativa as pessoas às Escrituras, a Cristo Jesus. E por fim nós vamos ver a chamada para a ação final, a ação no final de seu sermão, a sua conclusão. Então aqui a gente vê que há uma estruturação do seu sermão. Então, estruturar o sermão é importante. Quando você for pregar, você precisa estruturar o seu sermão, estudar o texto e a partir daí fazer a estruturação, levando em consideração a introdução, ao corpo do seu sermão, o desenvolvimento do seu sermão, a conclusão. Então, na estruturação, você leva em consideração essa estruturação pensando na sua audiência, pensando no seu público. Por quê? Porque o que proporciona a estruturação do sermão? O que ela proporciona? Ela proporciona, em primeiro lugar, respeito ao nível da audiência. Quando você estrutura o seu sermão, você estuda o texto e vai preparar o seu sermão, estruturando ele, você vai estruturar ele respeitando o nível da sua audiência. Você quer que a sua audiência ela seja impactada por Deus através daquele sermão que você preparou. E neste sentido, quando você estrutura o sermão, você está pensando na sua audiência. Como eu pregarei de maneira que a audiência ela
absorva, ela entenda. Então você, ao estruturar o seu sermão, você está se preocupando com a sua audiência, com o nível da sua audiência. Você quer que a sua audiência ela entenda o sermão. Você quer que a sua audiência ela compreenda o que você está pregando, que ela seja envolvida com a sua pregação. Em seu sermão, a estruturação dá esta condição, ela proporciona o respeito ao nível da audiência. Em segundo lugar, a estruturação do seu sermão, ela proporciona uma chamada à ação. Quando você estrutura o seu sermão, você estrutura pensando em chamar a sua audiência à prática daquilo que você está ensinando, daquilo que você está pregando. Então você chama a sua audiência à prática, você quer que a sua audiência pratique aquele ensino que existem lições práticas que são fundamentais para o nosso viver, para o nosso dia a dia, para o dia a dia da sua audiência. Então você quer que elas se sintam no dever, na necessidade também de viverem aquilo. Então você, na estruturação, você proporciona essa chamada para a ação no final do seu sermão. Agora, o que levar para o sermão? Quando você estuda o texto, claro que o estudo do texto é algo muito precioso e trabalhoso, porque quando você já tem o texto que você vai estudar, esse texto, você vai colher muitas informações. Você será como uma cozinheira que está preparando um cardápio. Ela tem muitos temperos, ela tem muitas coisas ali em sua cozinha, mas ela vai colocar só o essencial para que a comida fique saborosa, para que fique no ponto certo. Da mesma forma, quando você vai estudar o sermão, o texto, por que não dizer, para estruturar e preparar o seu sermão, você não pode levar toda aquelas informações que você encontrou ao pesquisar, ao estudar o texto, a fazer uma exegese do texto, a fazer pesquisas em dicionários, concordâncias, comentários exegéticos e dentre outros materiais. Você precisa levar o essencial. Então, uma pergunta necessária que eu te aconselho a você fazer quando você for estruturar o seu sermão, após fazer o estudo dele, a pergunta é esta: quais informações colhidas no estudo do texto são úteis para o sermão? Então você vai definir, você vai selecionar quais são as informações necessárias, fundamentais, imprescindíveis para a estruturação daquele sermão, para o desenvolvimento daquele sermão, para que ele se torne um sermão eficaz, para que a sua audiência venha compreender com clareza o que você está pregando. Em segundo lugar, segundo passo imprescindível, quando você for estruturar o seu sermão, o segundo passo imprescindível é destaque aquelas informações de seu estudo que são necessárias para a compreensão de seu público. Então você tem que levar informações para o seu sermão, informações que são fundamentais, são necessárias para que o seu público compreenda o que você está pregando, o que você está ministrando. São informações que não podem faltar no seu sermão. Então isso com habilidade, com cuidado, com prática, com a experiência de cada sermão que você ministrar, você vai se aperfeiçoando nesta questão e você levará as informações que darão clareza para que o seu ouvinte, a sua audiência, possam entender
o que você está pregando, o assunto que você está pregando com maior facilidade. Então, aqui vão algumas dicas das informações que você pode levar para o seu sermão ou selecionando as informações. Temos aqui alguns tipos de informações, tipo a informação cultural, o contexto cultural. O texto foi escrito em que contexto cultural? Esta narrativa, ela está em que contexto cultural? Então você precisa analisar o contexto cultural, porque esta informação do contexto cultural, ela é importante. Em que cultura aconteceu aquilo? Foi na cultura judaica? Foi na cultura babilônica? Foi na cultura grega? Então a gente precisa levar em consideração em que cultura aconteceu aquela narrativa, ou que foi escrita aquela carta, ou aquele poema, aquele salmo. Precisamos levar em consideração esta questão. Nós precisamos levar em consideração também a ocasião. Em que ocasião este texto foi escrito? Aconteceu isso aqui? Foi durante uma guerra? Foi durante uma viagem? Foi durante a peregrinação no deserto? Foi durante que ocasião? Então, isto é importante. Esta informação, ela é importante você levar para o seu sermão. Outro elemento, elementos históricos. Nós podemos ver nas narrativas e podemos ali destacar elementos históricos. Por exemplo, qual elemento histórico está aqui registrado nesta narrativa? Por exemplo, você vai estudar sobre a cidade de Jericó, a conquista de Jericó. E ali há um muro da cidade de 32 quilômetros. E este muro, ele realmente existiu, esta cidade existiu, e ali é um elemento histórico. Observe que até hoje os arqueólogos, eles têm muitas informações a repassar sobre a cidade de Jericó. Então você pode levar em consideração se há algum elemento histórico no texto que você está estudando. Outro elemento, outra informação pode ser do contexto literário. Qual é o contexto literário deste texto aqui? Ele é o quê? Ele é uma poesia? Ele é uma narrativa? É um texto, uma carta? Então você tem que ver esta questão do contexto literário. E a partir desta informação do contexto literário, que é importante, você desenvolver, estruturar o seu sermão e levar as informações necessárias no sentido do contexto literário. Outras informações que podem ser muito úteis no seu sermão: conceitos teológicos. Por exemplo, no texto você vai encontrar a palavra redenção. Então, é importante destacar porque a palavra redenção é um conceito teológico muito importante nas Sagradas Escrituras. Você vai, por exemplo, ler a palavra redenção, e aí você vai ler a palavra justificação. Também é um conceito teológico importante. A palavra graça é um conceito teológico importante. Então, no texto, você vai encontrar muitos conceitos teológicos importantes que você pode levá-los para o seu sermão. E também a informação da linguagem original. Você sabe que a Bíblia foi escrita inicialmente em hebraico, aramaico, pequenas partes,
e grego. Então você precisa buscar essas informações na língua original. Então o estudo gramatical do texto é fundamental. As palavras difíceis que você não entende, que você não compreende, é muito importante você pesquisar os significados destas palavras no texto original. Talvez você diga, mas eu não entendo de hebraico, não entendo de aramaico e não entendo de grego. Mas nós temos dicionários, nós temos léxicos que vão te ajudar nesta tarefa de você encontrar o significado da palavra. Uma dica que eu dou para você neste assunto aqui, tem a Bíblia Palavra-Chave, ela foi publicada também pela CPAD, é uma Bíblia excelente para você encontrar os significados da palavra, uma vez que em seu final está o dicionário Strong e aquele dicionário que dá o significado tanto das palavras hebraicas quanto das palavras em grego. É uma riqueza, então você pode estar verificando. Agora, a sua audiência, você pode ainda na sua estruturação do sermão, destacar o seguinte: sua audiência gosta de informações pertinentes. A sua audiência gosta de informações pertinentes, algo bem concreto. Então, questione o seguinte: a informação que eu irei passar contribuirá para a compreensão dos ouvintes? Você precisa passar informações, não passar por passar, não encher os seus ouvintes de informações, mas você precisa pegar o que é essencial, o que é fundamental, o que vai simplificar o entendimento do seu ouvinte e vai simplificar para você a sua pregação. Então a estruturação precisa levar em consideração esta questão. A informação que eu irei passar contribuirá para a compreensão dos ouvintes. Então leve as informações, mas informações de maneira simplificadas para que os seus ouvintes possam entender o que você está pregando. E por último, seja sensível, sensível a quais tipos de informações são mais e menos pertinentes em um texto. Você precisa ser sensível, você precisa ter tato, porque tem pregadores que estão iniciando, e talvez seja o seu caso, não sei, mas pregadores que estão iniciando e eles se debruçam no estudo do texto. Isso é fundamental, isso é importante, isso é necessário. Eles se debruçam no estudo do texto, pesquisam bastante, acumulam muitas informações e acabam levando todas estas informações para o sermão. O resultado é que o sermão se torna um emaranhado de informações que ninguém consegue compreender. O pregador se perde, né, na pregação e se torna algo cansativo, algo exaustivo, algo até mesmo desagradável, tanto para o ouvinte quanto o pregador também. Ele não vai se sentir confortável ao ministrar uma pregação com muitas informações, esquecendo dos outros detalhes da pregação. Então, seja sensível a quais tipos de informações são mais e menos importantes em um texto, em um sermão. Então seja sensível, selecione as informações, sintetizando-as, simplificando-as, para que a sua estruturação do seu sermão seja uma bênção. Deus te abençoe nesta aula, até a próxima aula, que nós estaremos continuando este tema da nossa formação 2 de pregadores.